Muito bem. Então, sejam todos bem-vindos ao curso O Ministério do Espírito Santo. Esse curso é um curso de discipulado cristão, de treinamento ministerial da nossa Igreja Atos, mas não só para elas, para todas as pessoas que queiram crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Então, nós nos encontramos às quintas-feiras, sempre às 8 horas. Hoje é a 27ª aula e nós estamos fazendo o encerramento, o fechamento desse curso. Por isso, uma aula panorâmica, que inclusive nós abrimos aí para os convidados, para as pessoas que queiram estar conosco também. De pronto, eu já quero dizer que o nosso curso conclui esse módulo hoje, mas quinta-feira nós já começamos um novo módulo. Eu ainda estou com uma dúvida aqui que ao final eu quero tirar com vocês, mas tem 3 possibilidades. Mas para final a gente vai ver, continuamos quinta-feira que vem. Nós vamos fazer uma formatura desse curso e nós vamos entregar um certificado bem bonito, bem legal, e queremos fazer, inclusive, em culto presencial na nossa igreja, concluindo esse módulo e já começando um outro módulo. Opa, entrou gente aqui? Ok. Então, todos sejam bem-vindos. Eu acho que o microfone do Elias, se eu não... Eu estava lá deitado, eu vi que entrou Elias. Por aqui, né? Eu fui falar Elias sentou aqui, né? Deixa eu mutar ele aqui, né? Espera aí, deixa eu mutar, que senão desativa som. Ok. Pode ficar até 9h30. Ok. De anfitrião, então, vamos lá. Ele pode ficar até as 9h30? Ah, é? Então, Valdir, a Gi está me informando que você pode ficar de anfitrião até as 9h30. Então, eu vou voltar para você. Quando você não puder mais, você só me avisa, porque aí eu fico mais livre aqui um pouquinho, tá bom? Então, vamos lá. Tornar anfitrião. Alterar. Tá contigo, Valdir. Você recebeu os slides aí, se você puder compartilhar com a gente, então, pode fazê-lo, tá bom? Pode fazê-lo. Gente, a primeira coisa que nós precisamos lembrar, toda a Bíblia Sagrada, e principalmente o Novo Testamento, ele fala de 2 tipos de vida. 2 tipos de vida. Um tipo de vida é a vida guiada pela natureza humana. Em algumas versões, o nome disso é carne. Eu não uso muito a palavra carne porque confunde com o nosso corpo. Então, a gente acha que carne são só os desejos do nosso corpo. Não. Na Bíblia, carne é natureza humana. É tudo aquilo pelo qual pulsa a nossa natureza humana decaída. Então, esse é um tipo de vida que os seres humanos, de forma geral, vivem afastados de Deus, ainda que não saibam disso, e eles são influenciados, guiados por algo que dá uma inclinação a eles. Então, o egoísmo, por exemplo, é uma inclinação da carne. As pulsões exageradas também é uma pulsão da carne. Agora, a Bíblia vai falar, especialmente Paulo e Lucas também, e João também, Pedro também, que há um outro tipo de vida. A vida conduzida pelo Espírito, a vida guiada pelo Espírito. E os autores bíblicos vão dizer que só é possível vencer as provações, as tentações e o pecado por uma vida vivida no Espírito. Uma vida vivida apenas na natureza humana, guiada pela natureza humana, é uma guerra perdida. É uma guerra perdida. É por isso que você vê tantas pessoas, inclusive dentro das igrejas, mas vivendo uma vida espiritual pobre. Pessoas que vivem dizendo, mas eu não consigo me dominar. Pois é triste dizer isso, mas é uma vida que não é vivida no Espírito. E se não é vivida no Espírito, é uma vida de derrota em derrota. De derrota em derrota. A Bíblia afirma literalmente que só é possível vencer as inclinações
da natureza humana pelo Espírito. E como é que se vive pelo Espírito? Bem, primeiro a gente precisa conhecer quem é o Espírito Santo. E esse é o primeiro propósito desse curso, durante essas 27 aulas. E a segunda coisa é, qual é a obra que o Espírito Santo está fazendo? Então, primeiro conhecer a pessoa e depois conhecer a obra que ele está fazendo. E, em terceiro lugar, nos abrir para que essa obra seja realizada em nós. Então, este é todo o propósito do curso que nós desenvolvemos aí há alguns meses, estamos numa jornada. Então, se chama O Ministério do Espírito Santo. Pode ir adiante, Valdir. Então, agora nós vamos numa panorâmica, num resumo do curso, e nós começamos identificando que, diferentemente de todas as outras religiões, o Deus da Bíblia Sagrada é uma trindade. A Bíblia não usa esse nome trindade. A gente que infere ao ler. É impossível ler a Bíblia e não perceber que Deus, o Deus Altíssimo, se revela em 3 pessoas distintas, mas que formam uma unidade. É um Deus, mas manifesto em três personalidades distintas. Ou seja, nós falamos que Deus coexiste. Volta um pouquinho, Valdir. Deus, está indo para frente aí. Deus coexiste em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E as 3 pessoas são igualmente divinas. O Filho não é mais divino que o Espírito Santo, que também não é menos divino que o Pai, que também não é menos poderoso. Então, em natureza, eles são Deus, são eterno. Em atributos, eles são absolutamente santos. Então, é fundamental que a gente... Tudo na vida cristã depende desse entendimento da Trindade. Por exemplo, a oração. Uma oração que não compreende a Trindade não é uma oração cristã. É por isso que muita gente também não tem vida de oração e vive uma vida raquítica, porque, primeiro, não compreendeu o que é oração. A oração é feita a Deus Pai, em nome, ou seja, pelos méritos de Jesus Cristo, o Filho, e no poder e ajuda do Espírito Santo. Se uma oração não for feita assim, ela não é uma oração cristã, uma oração trinitária. A pregação, a mesma coisa. Nós pregamos a palavra de Deus sobre a obra de Jesus Cristo na santificação do Espírito Santo. Sem isso, a palavra não é viva, não é cristã. Todas as atividades humanas deveriam e devem ser pensadas a partir de um Deus que é uma trindade. O nosso corpo humano, uma dimensão do espírito, uma dimensão das emoções e uma dimensão do corpo biológico, também reflete a trindade. Se a gente não cuidar do corpo com essas 3 dimensões, nós vamos deixar de ter saúde, ou física, ou psíquica, ou espiritual. Daí a maior importância. Então, vamos adiante. O Espírito Santo, a pessoa, após a ascensão de Jesus, que aconteceu 40 dias depois da ressurreição, nós já estudamos isso, o Espírito Santo é agora a principal manifestação da presença da Trindade entre nós. É o Espírito Santo que está presente de modo mais proeminente entre nós agora. Depois da obra de Jesus Cristo completa na sua vida, morte, ressurreição e ascensão, agora é o Espírito Santo que nos foi enviado. Então, nós precisamos de um relacionamento pessoal com ele. E, para isso, nós precisamos conhecê-lo e conhecer a sua obra. Uma vida cristã sem a presença efetiva do Espírito Santo é uma vida quase morta. Quase morta. É uma vida, no máximo, religiosa, mas não é uma vida evangélica ou uma vida no evangelho. É uma vida apenas na religião. Ok? Vamos adiante. O Espírito Santo, qual é a missão do Espírito Santo? Qual é a obra? A obra do Espírito Santo consiste em manifestar, tornar visível a presença ativa do Deus Trino no mundo. É isso que o Espírito Santo faz. Ele faz isso no mundo,
mas ele faz isso em especial na sua igreja. O Espírito Santo está santificando, preparando, tornando a igreja uma comunidade de justiça e de amor, para que o mundo seja iluminado por essa comunidade de justiça, a igreja. É o Espírito Santo que está fazendo isso, é a obra e a missão dele. Vamos adiante. Podemos ir, Valdir? Ok, agora eu queria que vocês lessem comigo as palavras de Paulo nesse belíssimo texto de Gálatas 5, um texto dos mais importantes da Bíblia Sagrada. Como é que funcionam esses dois tipos de vida? A vida guiada pela natureza humana e suas pulsões, e a vida guiada pelo Espírito, que permite nós vencermos o pecado, as provações e as tentações. Olha as palavras do apóstolo Paulo. Por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida. Assim vocês não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. Preste atenção. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças, perceba que Paulo chama de forças, essas duas forças, a natureza humana e o Espírito, se confrontam o tempo todo. De modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que vocês intentam fazer. Olha o que Paulo está falando. Não adianta você falar, não, eu quero fazer o bem. Se você estiver guiado pela natureza humana, não adianta o que você quer. Você vai fazer o que a natureza humana caída quer fazer. É isso que Paulo está dizendo. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, aí vocês não estão debaixo da lei. Que lei é essa? A lei da natureza humana. Existe uma lei atuando dentro de nós, nos inclinando para o egoísmo, nos inclinando para os pecados do corpo, da alma. Tem uma lei, mas só os guiados pelo Espírito que não estão mais debaixo dessa lei. Quando segue os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Como é que a gente sabe quando uma vida está sendo guiada pela natureza humana apenas? Paulo vai dizer, os resultados estão aí. Primeiro, imoralidade sexual. Sexo fora do casamento, sexo antes do casamento. Sexo fora da aliança do casamento. Pornografia, todos os outros tipos fora da aliança do casamento é imoralidade sexual. Então, uma pessoa dominada pela pornografia, pelo sexo antes do casamento, pelo sexo fora do casamento, por todas as outras formas, é alguém que está sendo guiado pela natureza humana caída. Impureza, sensualidade, idolatria. Não é idolatria apenas da imagem de Padre Cícero, de Santo Expedito. Não. Vai idolatrar o carro, vai idolatrar a carreira, vai idolatrar o filho, vai idolatrar o político, vai idolatrar alguma coisa. É alguém que está sendo dominado pela natureza humana. Feitiçaria. Aí você diria, feitiçaria nem tem mais feiticeiros hoje. Tem sim. A Bíblia fala que feitiçaria é o mesmo na Bíblia que rebelião. Gente que vive rebelado o tempo todo. Rebelado contra a esposa, contra o filho, contra o pai, contra o governo, contra o patrão, contra a igreja. Gente que só vive rebelado. Pois é, isso é alguém que está sendo dominado pela natureza humana. Hostilidade. Gente que só tem palavras duras, discórdias, ciúmes, gente ciumenta. Gente que não contém a raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito, o que... Valdir, você pode subir aí um pouquinho? Não, deixa eu ver. Não, foi para o outro agora. Repito que quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. São pessoas que podem estar dentro da igreja, dentro da religião, chamado de evangélico, chamado de qualquer coisa. Mas se essas coisas estão aparecendo na vida, é porque a vida não está sendo guiada pelo Espírito. Portanto, está fora do reino de Deus. Estar fora do reino de Deus é um risco eterno.
Porque se Jesus Cristo retornar ao mundo hoje, acabou, gente. É fundamental que a gente compreenda isso. Não há mais esse ministério de misericórdia exercida pelo Espírito Santo. Agora o verso 22, eu acho que o Valdir ou aumentar essa tela ou diminuir os espaços, porque eu acho que está até o 25 aí, tá? A gente precisa ler agora o 22, 23, aí ó, está aparecendo. Mas os que vivem guiados pelo Espírito produz este fruto, qual? Amor, pessoas amorosas. Alegria, pessoas que sabem tirar uma alegria interior. Paz, gente que sabe ter paz no meio da guerra. Paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, gente de uma cara só, de um CPF só, de uma vida só, de uma pessoa só. Mansidão e domínio próprio. Quem vive guiado pelo Espírito deve apresentar essas características. Não há lei contra essas coisas. Ou seja, a lei da natureza humana caída não consegue vencer uma pessoa assim. Aqueles que pertencem a Cristo, a quem vive pelo Espírito, portanto, pertence a alguém, pertence a Cristo. Eles, não é que eles são super-homens e super-mulheres, é que porque são guiados pelo Espírito, eles crucificaram as paixões, fizeram morrer e os desejos da sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, a gente deve seguir, evidentemente, a direção do Espírito em todas as áreas da vida. Que texto, né? Que texto fantástico. Vamos adiante. Eu gostaria de fazer 5 pregações a respeito desse texto, mas nós não temos tempo hoje. E aqui, ó, eu queria que vocês olhassem, tem uma música clássica do meio evangélico, da harpa cristã, o hino 185. Chama-se Invocação e Louvor. Olha que letra, que poesia é essa. Como essa invocação e louvor, ela invoca o Pai, o Filho e o Espírito. Percebam na letra aqui. Percebam. É aquela música. Vem tu, ó Rei dos Reis, guiar os teus fiéis para te louvar. Continua a música, mas vamos ler, ó. Vem tu, ó Rei dos Reis, guiar os teus fiéis para te louvar. Até o louvor a Deus precisa ser guiado por Deus. Grande e glorioso ser, ó primeira pessoa da Trindade, Pai de todo o poder, vem sobre nós reger, ó Deus sem par. Invocação ao Deus Pai. Agora olha a segunda estrofe. Vem tu, Verbo de Deus. Quem é o Verbo, conforme João? Jesus Cristo, Filho. Fazer chegar aos céus nossa oração, nosso intercessor. Vem sim abençoar teu povo e prosperar. Mensagem que falar da salvação. Claramente, adoração ao Filho Jesus Cristo. Olha a terceira estrofe. Agora, adoração ao Deus Espírito Santo. Vem tu, Consolador, inspira e dá fervor às orações. Espírito de paz, afasta Satanás e plena graça traz aos corações. Não é belo isso? Agora o poeta pega a última estrofe e junta toda a Trindade. Ao grande trino Deus, louvem os anjos seus, e nós também, ou seja, terra e céu se unam para adorar o Deus que é trino. A Deus nosso Senhor, Pai, Filho e Condutor. Condutor aqui, uma clara alusão ao Espírito Santo. Louvemos com fervor para sempre. Amém. Eu estou quase prometendo a vocês uma orquestração nova e bela dessa música para a gente cantar na nossa igreja, porque ela é um primor teológico, poético e musical. Muito bem, vamos adiante, Valdir. Então, olha, em que consiste estudar a pessoa e a obra do Espírito Santo? Consiste, no nosso curso aqui, em 11 divisões, por assim dizer, em 11 microtemas.
Primeiro, nós precisamos entender o que a Bíblia, especialmente o livro de Atos dos Apóstolos, chama de o derramamento do Espírito. O que isso significou? Como isso mudou a vida dos discípulos? Segundo, o que é o selo do Espírito? Como esse selo aparece na vida de um nascido de novo? Terceiro, a Bíblia diz que o Espírito é um penhor, uma garantia. Garantia do quê? Quarto, o batismo no Espírito Santo, que é um tema mais polêmico, que parte da igreja histórica compreende uma coisa e parte da igreja pentecostal compreende um pouco diferente, mas nós explicamos as duas coisas no nosso curso. E a Bíblia manda a gente ser cheios ou plenos do Espírito Santo. Como se busca isso e quais são as evidências que estamos cheios ou plenos do Espírito Santo? O Espírito Santo tem símbolos: água, vento, fogo, tanto selo, tantas coisas, nós estudamos cada um deles. Os símbolos do Espírito Santo também nos dá a entender o fruto do Espírito. Acabemos de ler Gálatas 5:22, amor, alegria, paz, bondade. Todos esses são 9 características do fruto do Espírito. Os dons, nós também estudamos aqui, a Bíblia mostra em 4 listas de dons, mais de 20 dons. Mas nós estudamos também que os dons são muito mais que 20. Estão registrados 20, e cada pessoa tem pelo menos um dom. E esse dom deve ser usado na edificação do corpo de Cristo, a igreja. Nós vimos também o que são as visitações especiais do Espírito, quando uma pessoa perde até os sentidos, as visitações especiais do Espírito na história, a santificação contínua que é produzida pelo Espírito Santo e, por último, a graça comum do Espírito na humanidade, ou seja, como o Espírito Santo beneficia todos os habitantes do planeta e não só os cristãos. Isso é muito importante para a gente. Vamos adiante. A Trindade, então, Pai, Filho e Espírito Santo são iguais em essência. Gente, precisamos, como estudantes da Bíblia, entender isso. Repito aqui, Pai, Filho e Espírito são iguais em poder, em santidade, em essência. Os 3 devem ser adorados como Deus. No entanto, eles têm funções distintas na história da redenção. Vamos entender isso. Vamos adiante. Pode ir, Valdir. O Deus Pai, qual é a função, por assim dizer? O Deus que cria. É o Deus que planeja a criação e planeja a salvação, porque os homens perderam a comunhão com Deus. Então, é o Deus Pai. Deus amou o mundo, igual João 3,16. É o Deus Pai Criador. E a missão, a função do Deus Filho? O Deus que redime, o Deus Redentor. É o Deus que executa essa salvação. É o Deus que se autolimita em um ser humano, nasce como um ser humano comum, vive uma vida perfeita em obediência a Deus, morre, ressuscita e ascende aos céus. Esse é o papel do Filho na história da salvação. E o Espírito Santo? Bem, o Espírito Santo é enviado em Pentecostes para revolucionar e dar poder à vida dos discípulos de Jesus. Portanto, é o Deus que está aplicando a salvação em nós. E todo esse processo é um processo porque o Deus Trino nos ama. Vamos adiante. Nós aprendemos que a Trindade é uma das doutrinas mais difíceis da Bíblia, porque ela vai para além um pouco da nossa compreensão. Como é que o Deus, sendo único, ele coexiste em 3 personalidades distintas? A nossa mente tem dificuldade. Por isso que os estudiosos da Bíblia nos deram algumas analogias para a gente entender. Por exemplo, o Sol. O Sol é um Sol só, mas a gente consegue olhar para o Sol e ver luz ou iluminação, a gente consegue ver calor e a gente consegue ver uma massa gasosa. É um Sol só, mas tem 3 dimensões aparecendo. A água,
Estado líquido, sólido, gasoso. É uma água só, mas ela pode tomar essas 3 formas. O ser humano, espírito, psique ou alma e corpo também. E o próprio amor. Quando a Bíblia afirma que Deus é amor, Deus não poderia ser um só. Porque o amor só é possível entre 2 ou mais pessoas. No caso da Trindade, 3. Aí alguém pode falar, mas eu posso amar a mim mesmo. Então, você é egoísta. Porque todo amor a si mesmo, ele acaba em egoísmo. Então, o amor precisa ser de um para outro, precisa de uma alteridade na linguagem da filosofia, ok? Então, vamos lá. A Trindade na redenção. O que é redenção? Quando a gente fala Cristo nos redimiu, Deus nos redimiu ou está nos redimindo, do que a gente está falando? Eu tenho a impressão que a maioria dos cristãos falam muito nisso, cantam isso, e não entendem bem o que está sendo dito nesta importante doutrina cristã. Redenção significa os atos salvadores de Deus na história. O que Deus está fazendo desde Gênesis 3 para reconciliar o ser humano consigo, com a Trindade. Qual a finalidade desses atos salvadores? Como disse, reconciliar a humanidade consigo e redimir. Então, redenção, redimir significa perdoar. Redenção é o plano de, eu vou usar um neologismo, de perdoação. Ok? Restaurar, perdoar a criação. Isso é o que Deus está fazendo e o Espírito Santo está agindo nessa história da redenção hoje, desde Pentecostes até o retorno de Jesus Cristo. Vamos adiante. Podemos ir? Isso. Então vamos lá. História da redenção, agora uma definição mais oficial, é a história de como Deus está provendo salvação à humanidade através dos seus atos salvadores, desde a queda moral e espiritual do homem, lá no Éden, Gênesis 3, quando este se separou da comunhão e dos propósitos de Deus. Começa com uma promessa em Gênesis 3, segue com uma escolha de um homem, Abraão, lá em Gênesis 12, para ser pai de uma grande nação, a nação de Israel, que tinha como missão, a nação de Israel, guardar a lei de Deus, a lei de Moisés, ensinar a vida em justiça aos outros povos, o que Israel falhou, e trazer a criança que se tornaria não só o Messias de Israel, mas o Salvador do mundo, uma clara alusão a Jesus Cristo. Então, essa história da redenção, dos atos salvadores de Deus, passa por Adão, passa por Noé, passa por Abraão, passa por Moisés, passa por Davi e tem o seu ápice e realização na vida, na obra de Jesus Cristo. Ok? Então, os atos redentores de Deus começam desde Adão, quando Deus mata um animal para vestir o primeiro casal, e ela vem seguindo até a vida, a obra, a morte, a ressurreição de Jesus. E ela vai terminar no momento que Jesus Cristo retornar ao nosso mundo. Estará concluída a redenção. Ok? Vamos adiante. Então, a gente pode dizer que a história da redenção ela pode ser resumida em 10 termos. São 10 termos aí. Primeiro termo, Deus. Deus está no início de tudo. Deus é um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é completamente feliz. Ele não precisava criar nada, mas ele resolveu criar por amor, para que ele pudesse nos amar e nós pudéssemos amá-lo. Mas algo de mal aconteceu na criação boa de Deus. O pecado, a tentativa do ser humano viver em independência. Quando o homem pecou, ele se separou de Deus, portanto, ele precisou de salvação. O que é salvação? É Deus vindo em nosso encontro, oferecendo perdão e restauração e nos reconciliando de novo com ele. Mas, claro, para ter salvação, precisaria de um Salvador. Nós não temos acesso direto a Deus, porque Deus é espírito puro e perfeito. Então, uma das pessoas da Trindade, o Filho, veio ao nosso mundo, se autolimitou de ser Deus para se tornar um ser humano, viveu uma vida perfeita, nos ensinando que o ser humano deve viver assim. E morrendo no nosso lugar e pelos nossos pecados, ele conquistou a salvação para nós.
Por isso, o nosso Salvador. E, como consequência, nós somos reconciliados com Deus. Quando Deus olha para nós agora, ele não olha os nossos pecados. Ele olha a justiça de Cristo, a justeza, a perfeição. E essa mensagem de que Jesus Cristo veio nos revelar Deus e um novo mundo de Deus se chama Evangelho. É uma boa notícia. O Evangelho é representado por 2 sacramentos, 2 grandes ordenanças. O primeiro é o batismo, que indica que nós entramos para o reino de Deus. Deus governa a nossa vida. E o outro sacramento é a ceia do Senhor, que significa que nós estamos inseridos no corpo de Cristo, participamos da vida de Cristo. Quando nós estamos vivendo essa vida, nós estamos vivendo a vida do reino de Deus. Um reino de justiça, de paz e de alegria no Espírito. Como vivem as pessoas no reino de Deus? Elas vivem uma vida de adoração a Deus e de serviço à humanidade. E quando que isso vai ser pleno em todos os ambientes? Quando Jesus Cristo voltar, concluir a redenção e dar abertura, inauguração ao novo mundo de Deus, novos céus e nova terra, onde habita a justiça e todos os relacionamentos serão restaurados. Isto é a história da redenção. Todo cristão precisa ter isso na ponta da língua. Se você se envergonhou e falou, eu acho que eu não sei, então você precisa urgentemente estudar a Bíblia Sagrada. Urgentemente. Esse é o mínimo que um cristão deve saber depois de 1 mês de ter passado pelo batismo. Chocou você? Precisa chocar. Se você não compreendeu essas 10 palavras do modo como expliquei, você está em falta com conhecimento de Deus e com a piedade. Você não está crescendo nem na graça e nem no conhecimento do Senhor. Reflita sobre isso. Vamos adiante. Agora vamos entender a pessoa e a natureza do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Qual a natureza do Espírito Santo? Primeiro, a Bíblia afirma, o Espírito Santo é Deus. Ele faz parte da Trindade, portanto, ele deve ser adorado. Eu posso adorar o Espírito Santo? Não pode, você deve. O Espírito Santo é eterno, ele nunca teve começo, nem terá fim. Ele tem essência divina. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é um arrepio. O Espírito Santo não é um sentimento. O Espírito Santo não é uma força apenas, ele é uma pessoa. E pessoa tem que ser conhecida. Uma pessoa tem vontade, é preciso conhecer a vontade dela. Uma pessoa tem sentimentos, é preciso conhecer os sentimentos. Uma pessoa se relaciona. Então, é muito importante que você compreenda. Pessoas cheias do Espírito Santo não são pessoas que vivem sentindo arrepio, ou que ouvem uma música gospel e falam, nossa, eu estou sentindo o Espírito Santo. Vai devagar. Que o que você pode estar sentindo é apenas uma emoção. Quando o Roberto Carlos canta, quando eu estou aqui, vivendo esse momento lindo, e uma orquestra linda toca, eu também fico arrepiado. E não tem nada a ver com o Espírito Santo. Compreendeu? O Espírito Santo vive em nós. Nós somos o templo do Espírito. É por isso que você deve cuidar do seu corpo, não deve prostituí-lo, não deve usá-lo mal, deve cuidar dele adequadamente, porque você é o templo do Espírito Santo. E Deus está tão preocupado com o seu corpo que ele vai ressuscitá-lo. Vamos adiante. O Espírito Santo não é a manifestação de Deus apenas no Novo Testamento. Tem muita gente achando que o Espírito Santo, ele nasceu em Atos 2. Não é isso. O Espírito Santo, ele está agindo desde o início do mundo, do cosmos. É que ele estava agindo de forma diferente. No Antigo Testamento, ele tem um modo de agir. No Novo Testamento, outro modo de agir. Como é que a gente sabe disso? Porque no primeiro capítulo da Bíblia, em Gênesis 1, 26, está dito assim, então disse Deus. Quem disse? Deus. E o que Deus diz? Façamos. Verbo no plural. Trindade. Pai, Filho, Espírito. Façamos o homem à nossa imagem. Portanto, o homem tem muito dessa característica trinitária de Deus. A natureza também. Quantos reinos a gente tem?
3 reinos da natureza: reino animal, reino vegetal, reino mineral. Não é por acaso. Conforme a nossa semelhança, diz o Deus Trino. Vamos adiante. O Espírito de Deus, o Espírito Santo agindo durante a queda humana. Então disse o Senhor Deus. Quem disse? Deus. E o que Deus disse? Agora o homem se tornou como um de nós. Nós, pronome plural. Nós. Nós quem? Pai, Filho, Espírito, conhecendo o bem e o mal. Ou seja, o homem se tornou um ser moral. Agora ele sabe o que é o bem e o mal. Vamos adiante. O Antigo Testamento, o Espírito Santo aparece na criação do cosmos, por exemplo, Gênesis, e o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face das águas. Quando Deus começou a separar o mundo, organizar o mundo, o Espírito Santo já estava lá. Na criação do ser humano, nós acabamos de ver, façamos o homem, o Espírito Santo estava lá. Na expulsão do Éden, quando o homem é expulso do seu local de origem, o Éden, o jardim perfeito, o Espírito Santo sela o Éden para que o pecado do homem não seja eterno. Na época de Moisés, na doação da lei, o Espírito estava lá também. Aonde mais? Vamos adiante. No tempo dos juízes, lembra de Sansão, Gideão, Débora? A gente lê lá. E o Espírito do Senhor veio sobre Gideão. E o Espírito do Senhor veio sobre Sansão. Pois é o Espírito Santo que visitava pessoas diretamente. Nos templos do rei Davi, Saul, Salomão, claramente, o Espírito de Deus toma Saul. Depois o Espírito de Deus sai de Saul e entra um espírito maligno. Mas Davi, quando toca a sua harpa, toca cheio do Espírito, visitado pelo Espírito. Salomão, quando está usando a sua inteligência e obediência, está visitado pelo Espírito Santo. Quando Israel peca e é levado para uma terra distante, no exílio, é o Espírito que sustenta a comunidade judaica, com a lei, com a palavra regendo a vida deles. E no tempo de João Batista, também é o Espírito que levanta João Batista para ser o precursor de Jesus. E no tempo de Jesus, evidentemente, que o Espírito está atuando. Por exemplo, na concepção de Jesus, o nascimento. É o Espírito, é o poder do Espírito Santo que gera uma vida no útero de Maria. Não é a relação sexual entre José e Maria, é o poder do Espírito Santo que faz isso. No batismo de Jesus, uma pomba aparece como símbolo evidente do Espírito Santo. Então, na vida de Jesus, o Espírito está aparecendo sempre. Vamos adiante. E qual é a obra do Espírito Santo? Bom, nós já aprendemos que o Espírito Santo não aparece só no Novo Testamento. Ele está no mundo desde a fundação do mundo. O Espírito Santo glorifica a pessoa do Pai e do Filho. O Espírito Santo funciona como um grande farol que aponta para o Filho e para o Pai. Ele ilumina a revelação das Escrituras. A gente só pode entender a Bíblia com a iluminação do Espírito Santo. Senão a Bíblia vai se tornar um livro humano comum. É por isso que tem gente nas universidades que estuda, mas numa transformação, porque não tem ação do Espírito Santo. Aí a Bíblia se torna um livro comum. O Espírito Santo conduz o crescimento do cristão, do nascimento espiritual, na conversão, até o último dia de maturidade, de santificação. Ou quando Jesus voltar, ou quando nós formos para ele na nossa morte. É tudo obra do Espírito. Vamos adiante. O Espírito Santo, olha só. Se você perguntar para um cristão hoje e falar assim, quais são os aspectos da obra do Espírito Santo? A maioria das pessoas vão falar, o Espírito Santo deve ser para dar dom. O Espírito Santo deve ser para a gente ficar mais animado na hora da música na igreja. Isso é uma visão muito pobre da obra do Espírito Santo. O Novo Testamento vai deixar claro que há 4 aspectos que são proeminentes na ação do Espírito Santo no mundo hoje, especialmente na igreja. Primeiro, o Espírito Santo dá poder.
Mas não é aquele poder que eu, particularmente, por exemplo, cresci ouvindo. Você precisa buscar o poder, o poder, o poder. Mas eu particularmente, quando criança e adolescente, nunca entendi o que era esse poder. Muita gente fala, poder para falar língua estranha. O outro falava, é poder para chorar. Eu nunca entendi bem qual era esse poder do Espírito Santo até mergulhar nas Escrituras. O que é esse poder? Poder para vencer o pecado. É este poder. Poder para vencer o mundo das trevas, os seres espirituais, ter autoridade. Poder para amar. Ninguém ama de verdade se sacrificando sem um poder dado pelo Espírito Santo. Não é da natureza humana isso. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo é a pessoa que tem esse poder. E de vez em quando, claro, o Espírito também dá poder para fazer milagres, mas isso é de vez em quando. O natural é ter o poder. O maior milagre é o ser humano ter domínio próprio. E esse poder é dado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo purifica. O Espírito Santo nos limpa, nos lava, nos mostra quando nós pecamos. Ele toca a nossa consciência quando nós erramos. O Espírito Santo revela. Ele mostra para a gente quando a gente está na iminência de ter uma queda. Quando algo está chegando muito perto de nós que pode nos separar de Deus. O Espírito Santo revela. Mas o Espírito Santo também cria unidade. Ele santifica, ele forma a igreja. Ele forma a comunidade de fé. Uma igreja que o Espírito Santo tem liberdade é uma igreja em comunidade. Um grupo musical que tem o Espírito Santo agindo é em unidade. Se falta unidade, é porque essa busca pelo Espírito Santo não está sendo legítima e suficiente. Precisamos prestar atenção nisso. Vamos adiante. O Espírito Santo e o relacionamento interno na Trindade. Eu só vou citar aqui. Se você quer entender bem essa relação do Espírito Santo na economia interna da Trindade, leia os capítulos 14, 15 e 16. São os capítulos mais longos sobre a relação do Espírito Santo no meio da Trindade. São lindos, lindos. Leia sem falta 14, 15 e 16 do Evangelho de João. Vamos adiante. O Espírito Santo e a Palavra de Deus. Nós estudamos que quando nós falamos palavra de Deus, só há duas formas disso ser inequívoco. A palavra de Deus escrita, a Bíblia Sagrada, cujo autor é o Espírito Santo e foi feita por 40 escritores inspirados. Então, palavra de Deus escrita, Bíblia Sagrada, e palavra de Deus encarnada, a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que João vai dizer que no princípio era o verbo, a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Mas o verbo se fez carne. A palavra de Deus encarnou na pessoa de Jesus. Ok? Então, mas tem a pessoa que sempre está falando, assim diz o Senhor. Toda vez que você ouvir isso, a Bíblia manda, não é que você pode, manda confrontar com a palavra de Deus escrita. Mas a pessoa tem autoridade, falou que se eu não ouvir, eu estou em pecado. Você está autorizado a questionar tudo o que não se harmoniza com a palavra eterna de Deus escrita, a Bíblia Sagrada. Vamos adiante? O Espírito Santo e a Bíblia ainda. O Espírito Santo é o autor da Bíblia. A Bíblia só tem um autor, mas ele tem 40 escritores. Homens escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Deus resolveu se revelar, senão a gente jamais o conhecia. E ele fez isso, a gente tem que fazer as pazes com livros. Se você não gosta de livros, você precisa gostar. Porque Deus fez você a imagem de Deus. E Deus resolveu se revelar através de um livro. Deus podia se revelar numa imagem, Deus podia se revelar em qualquer outra coisa. Mas ele se revelou num livro. E ele tem propósitos e razão para se revelar num livro. Então, a gente precisa gostar dos livros, especialmente o livro dos livros, a Bíblia Sagrada. Jesus Cristo e a sua obra é o centro que unifica e o assunto central de toda a Bíblia. O que unifica o Antigo Testamento Novo? A vida e a obra de Jesus. O que nos mostra como será o mundo do futuro? A vida de Jesus. Então, Jesus é o assunto que unifica, é o centro da Bíblia Sagrada, ok? Vamos adiante.
A relação entre o Espírito Santo e a Bíblia. Esse é um assunto interessante, que a gente vê muitas coisas equivocadas nos ambientes evangélicos do nosso país. O Espírito Santo é o autor da Bíblia. Vou repetir, o Espírito Santo é o autor da Bíblia. A Bíblia é a palavra do Espírito. E o Espírito é o Espírito da palavra. Pastor, mas alguém está dizendo que é a palavra de Deus porque o Espírito deu. Está um pouco diferente da Bíblia, mas foi o Espírito. Não, não foi o Espírito. O Espírito de Jesus, o Espírito de Deus não foi. Porque o Espírito é o Espírito da palavra. O que o Espírito pode fazer é trazer luz, iluminar a revelação da palavra. Mas o Espírito nada faz contra as Escrituras. Eu já vi gente chegando ao cúmulo de dizer: isso não está na Bíblia não, mas o Espírito me revelou. Não é o Espírito de Jesus. Não é o Espírito de Deus. Ok? Vamos adiante. Se a gente fosse contar a história da redenção, as Escrituras, na forma de um drama, de um teatro, ela teria 6 atos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Primeiro, Deus estabelecendo o seu reino, a criação. Tudo perfeito, tudo belo, tudo em harmonia, inclusive o homem com Deus. Ato 2, rebelião no reino, Gênesis 3. O homem enganado pela serpente tenta ser autônomo de Deus e cai num abismo sem vida. Rebelião no reino. Ato 3. No mesmo instante, Deus começa a redenção, portanto, redenção iniciada. Deus forma e escolhe uma nação chamada Israel para trazer luz e justiça para o mundo. Ato 4. A redenção realizada. Aquilo que foi prometido no começo da redenção agora é realizado. Aonde? Com a vinda do rei. O rei que nasce como uma criança simples, morre numa cruz, ressuscita e volta para o seu lugar de autoridade, os céus. Redenção realizada. E agora? Agora nós estamos no ato 5 da história. A missão da igreja. O que faz a igreja? A igreja faz a propaganda da volta do rei. A igreja diz: o rei vai voltar e vai colocar o nosso mundo em ordem. A mensagem do evangelho é isso. É a propaganda da volta do rei para colocar o seu reino sobre todas as dimensões da vida, terra e céus. E o último ato, ato de número 6, a redenção concluída, a instalação da Nova Jerusalém como capital do cosmos. Não é só capital desse planeta, capital do cosmos. E uma nova realidade estabelecida, corpus ressurreto, natureza redimida. Paulo teve um vislumbre disso, ele ficou maluco. Em Romanos ele escreveu: o olho nunca viu, gente. O ouvido nunca ouviu isso. O coração humano nunca suspeitou daquilo que Deus tem preparado para a vida do lado de lá da morte, a vida da ressurreição. Vamos adiante. Relação entre o Espírito Santo e a pessoa de Jesus. Nós já falamos que o Espírito Santo estava no nascimento de Jesus. O Espírito Santo estava no batismo de Jesus. O Espírito Santo estava na tentação de Jesus, dando suporte a ele. O Espírito Santo estava na transfiguração de Jesus, quando Jesus está naquele monte e o corpo dele se transfigura. É uma prefiguração do corpo pós-ressurreição. O Espírito está lá. E na morte e ressurreição de Jesus, é o Espírito que está lá também, sustentando Jesus na sua morte e trazendo ele de volta à vida. E na ascensão dos céus, é o Espírito que está lá. O Espírito está presente em toda a vida de Jesus. Vamos adiante. No Antigo Testamento, o Espírito Santo visitava pessoas. Gideão, Débora, Davi. E no Novo Testamento? No Novo Testamento, o Espírito Santo é derramado sobre a humanidade. Não só sobre algumas pessoas, sobre a humanidade. Vamos adiante. Agora vem o Espírito Santo após a ascensão de Jesus. Nós sabemos que Jesus, depois da sua ressurreição, ficou 40 dias nesse mundo. E depois, ele prometeu que viria um outro Consolador habitar agora dentro dos nascidos de novo.
Então, em Atos 2, há o derramamento do Espírito sobre toda a raça humana. Uma nova era começa, a era do Espírito. E ela é iniciada num evento chamado Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição de Jesus Cristo. E é nesse evento que é formado a igreja e é estabelecida a sua liderança como o corpo de Cristo. A igreja tem a missão de fazer propaganda do reino de Deus. É a mensagem do evangelho, que o rei veio, morreu pelos seres humanos, conquistou a salvação, todos que creem nele receberam a promessa do Espírito e um dia ele voltará para consumar esse reinado. É a missão da igreja. Vamos adiante. Lembrando que o Deus da Bíblia é o Deus que é uma trindade. O Pai planejou a salvação, o Filho executou na cruz e na ressurreição, e o Espírito Santo está aplicando dentro de nós os efeitos dessa salvação. Adiante. A obra e a missão do Espírito Santo. Olha só, o que o Espírito Santo está fazendo hoje? Ele ensina e lembra os ensinos de Jesus. Agora, como que o Espírito Santo vai lembrar se você não lê a Bíblia? Como que isso vai acontecer? Não, eu sou cheio do Espírito Santo, é mesmo? Você regularmente se debruça sobre a Bíblia? Não, eu recebo do céu. Não é o céu da Bíblia, não é o céu onde está Jesus. Não existe isso de uma pessoa ser cheia do Espírito Santo sem amar e sem mergulhar nas Escrituras, nos ensinos de Jesus. O Espírito Santo, inclusive, ilumina o que você lê, para você entender com profundidade as Escrituras. O Espírito Santo é que dá dons aos homens. O Espírito Santo enche o mundo de graça. O Espírito Santo é aquele que dá conhecimento para a tecnologia, inclusive para se fazer uma vacina. É a ação do Espírito Santo, você precisa saber disso. O Espírito Santo dá poder espiritual à igreja para cumprir a sua missão e aos discípulos, para que eles revelem a glória de Deus no mundo. É obra do Espírito Santo. Adiante. E no ser humano? Bem, a Bíblia ensina que há duas obras centrais do Espírito Santo no ser humano. Primeiro, é o Espírito Santo que regenera, faz nascer de novo, nascer do Espírito, abre os olhos espirituais. Isso é obra do Espírito Santo. Se o Espírito não agir ninguém se converte. A conversão só é possível porque o Espírito Santo age primeiro, regenerando. E depois que ele regenerou, se tornou uma nova pessoa. E aí? Aí começa um processo de transformação, de melhoria, o caminho da perfeição espiritual. E o nome disso é santificação. Vai tornando cada um de nós a semelhança de Cristo. Até onde vai isso, Manu? Até o dia da nossa morte. Ou até o dia que Jesus Cristo voltar, se nós formos a geração do arrebatamento. Vamos adiante. Os aspectos da salvação. O que significa salvação? A gente vive dizendo que é salvo, que foi salvo, mas o que significa isso? Significa duas coisas. Primeiro, nossos pecados foram perdoados. Salvação significa perdão dos pecados. Somente Deus pode perdoar pecados. Por quê? Porque todo pecado é contra Deus. Não, mas eu pequei contra o meu irmão, pecou contra Deus. Você quebrou um dos 10 mandamentos. Não, mas eu pequei contra mim mesmo. Não, você pegou contra Deus. Pode olhar que você quebrou um dos 10 mandamentos. Todo pecado é contra Deus, por isso salvação é perdão dos pecados. E segundo, é um presente de Deus chamado dom do Espírito. É uma promessa. Qual é a promessa? Que ele vai nos levar até o último dia da nossa vida em segurança. É um selo de que nós fazemos parte, nós pertencemos a um reino, o reino de Deus. E é uma capacitação. Eu falei aqui que somente uma vida guiada pelo Espírito é capaz de vencer o pecado, as provações e as tentações. Salvação significa isso, perdão dos pecados e o dom do Espírito. Vamos adiante. Salvação, a resposta humana. Diante dessa ação do Espírito Santo, que nos dá o dom do Espírito e o perdão dos pecados, como é que deve ser a resposta humana? Bem, a Bíblia ensina que a resposta humana precisa ser, primeiro, o arrependimento. Para de tentar ser o próprio dono do nariz. Abre mão de tentar
resolver o seu problema romântico, o seu problema de casamento, o seu problema profissional, o seu problema de qualquer ordem. Abre mão e começa a entregar esse controle através da oração e da leitura das Escrituras nas mãos ou sob a ação do Espírito Santo. Isso é arrependimento. E fé. Fé é depois que você entregar, confiar. Porque senão você fala, tá bom, eu entrego, mas eu continuo cutucando Deus, ajudando Deus, tentando Deus, declarando Deus, colocando Deus na parede. Isso não é fé. Isso não tem nada a ver com fé. Fé é confiar e descansar nos cuidados da obra de Jesus Cristo, cuja obra está sendo implantada em nós através do Espírito Santo. Vamos adiante. Então, olha, a gente agora vê que a obra do Espírito Santo, sem a gente saber essas características da obra, a gente sequer pode dizer que tem o Espírito Santo, ou que está pleno do Espírito Santo, ou está cheio. Se a gente não entender como aconteceu o derramamento, os efeitos disso, como o Espírito Santo nos cela como propriedade, como a presença do Espírito é um penhor, uma garantia de que nós vamos ressuscitar, como o batismo nos inclui na comunidade do Espírito, na comunhão do corpo, como há uma necessidade de ser cheios e plenos do Espírito para vencer o pecado, o mal, as provações, as tentações. Como o Espírito Santo é tão rico que ele se revela em símbolos como a água, como o fogo, como o vento, que o relacionamento com o Espírito faz aparecer em nós características que são chamados frutos do Espírito: amor, alegria, paz, bondade, domínio próprio. E os dons que também são nos dados pelo Espírito são utilizados para a edificação do corpo de Cristo e para o bem da humanidade. E que esse Espírito pode nos visitar de forma especial e fazer coisas para além da nossa imaginação. São as visitações especiais do Espírito. É esse Espírito que está nos conformando à imagem de Jesus Cristo. O nome disso é santificação. E é esse mesmo Espírito que foi derramado não só sobre a igreja, mas sobre toda a carne. Porque a chuva cai sobre o crente e não crente. O sol vem sobre o crente e não crente. Cresce fruta no planeta para o crente e não crente. Isso é obra do Espírito Santo. É graça comum. Graça comum é uma graça para diferenciar da graça salvadora ou salvífica, que é o relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Ok? Vamos adiante? Olha só, deixa eu ver que horas que nós temos. Que horas que nós temos? 9h11. Vamos passar essa parte, Valdir, porque eu já expliquei um pouquinho cada uma dessas partes e hoje não vai dar mais tempo. Então, passamos ao derramamento, o selo, o penhor, vai adiante, o batismo, o enchimento, a plenitude, ser cheio do Espírito, os símbolos do Espírito Santo, que eu já disse alguns, qual mais? O fruto do Espírito, os dons do Espírito, que estão aí, o que mais? Aí a continuação dos dons, pode ir adiante, ainda a continuação, também continuação, ainda a continuação, e agora as visitações especiais do Espírito, pode ir adiante, a santificação, esse processo que o Espírito está fazendo em nós, e 11, aqui ainda uma explicação do 10, justificação e santificação, vamos adiante, a graça comum, foi o que eu acabei de explicar agora. E o que vemos na sequência, vamos ver. Então, a questão é, quais os grandes objetivos de Deus, o Deus Trino, para o cristão, e como a obra do Espírito nos ajuda nesse objetivo? Primeiro, olha só as 4 coisas que Deus espera de você e para você. Que você receba e viva as bênçãos da nova aliança feita em Jesus. O que significa isso? Perdão, purificação dos pecados e receber o dom do Espírito, guiado pelo Espírito. Segundo, Deus espera que você se batize nas águas como um símbolo interno de que você pertence ao corpo de Cristo. William, fecha aí um pouquinho o seu microfone. Isso. Terceiro lugar, Deus espera que você seja cheio do Espírito Santo. O que significa isso? Que você ore continuamente,
que você se alimente continuamente pelo ensino da palavra, que você exercite os seus dons e a comunhão com o corpo de Cristo, e que você entre numa jornada de crescimento em devoção e conhecimento de Deus. Ser cheio do Espírito é isso. E quarto, que você dê evidência que você está pleno do Espírito Santo. Como? Aparecendo a santidade na vida. Qual a evidência? Fruto do Espírito. A ousadia no seu testemunho de falar de Jesus às outras pessoas. Esses são os objetivos de Deus e o Espírito Santo está atuando nisso. Vamos adiante? Pode ir, Valdir. Isso. Agora o Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos. Pelo andar da carruagem, eu acho que nós não vamos ter tempo de explicar. Então eu só vou passar as telas, 28 telas, bem rápido, dos 28 capítulos, para a gente abrir um espaço para interação de novo. Vamos lá, Valdir. Olha, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, sempre relacionado à obra do Espírito Santo, tem a promessa de Jesus que o Espírito Santo viria, e veio. Ele disse que o Espírito Santo nos daria poder para testemunhar a vida do reino de Deus. A ascensão de Jesus aos céus é explicada. Ele voltou para a sua posição de rei e senhor. E prometeu retornar ao nosso mundo para completar a história. E também, em Atos 1, a gente vê a escolha de Matias como 12º discípulo no lugar de Judas, que se suicidou. Atos 2. Em Atos 2, pode ir, Valdir. Em Atos 2, nós vemos a vinda do Espírito Santo na festa de Pentecostes. As evidências foram sons, línguas de fogo, novos idiomas. Pedro prega o primeiro sermão e 3.000 pessoas se convertem. E o que significa conversão mesmo? Nós vamos lembrar. Perdão dos pecados e dom do Espírito Santo. E nasce a comunidade dos convertidos. Nasce a igreja cristã. 3. A cura de um homem aleijado e mendigo. Por que é que agora Pedro está curando? Porque o Espírito Santo veio sobre ele. E agora Pedro está realizando milagres e maravilhas. Pedro pega o segundo sermão e agora 5.000 pessoas se convertem. Mas Pedro vai ser preso, a gente vai verificar. Só que o Espírito dá a ele coragem e ousadia. É o Espírito que faz Pedro agora falar contra o Império Romano, contra a religião morta de Israel. É o Espírito Santo. 4. A multidão que se converteu chamou a atenção dos chefes religiosos judeus, mandaram prender o Pedro e o João. Eles passaram a noite na prisão, mas 5.000 pessoas se converteram. É importante lembrar, 3.000 se converteram, 5.000. Tinha um grande templo em Jerusalém? Tinha o templo de Salomão, da Praça da Sé? Não tinha nada disso. Essas 8.000 pessoas iniciais se reuniam nas casas. Portanto, para eles não tinham problema com pandemia, viu, gente? Tem problema para a gente aqui. Ah, eu não sou crente se eu não estiver dentro do templo. Ai, que saudade, que não sei, eu não consigo ser cristão se não tiver templo. Os primeiros cristãos não tinham nenhum problema com isso, que eles se reuniam nas casas e eram fiéis a Jesus Cristo. 3, o Sinédrio Judaico, o Conselho Religioso Judaico, interroga eles, e eles, cheios do Espírito Santo, falam: nós cremos em Jesus, servimos a Jesus, e nós vamos pregar o poder da ressurreição. A oração corajosa deles, a justiça social, ou seja, eles distribuem as riquezas para todas as pessoas que precisam, e um exemplo incrível de um homem chamado Barnabé, eu dei uma aula praticamente inteira sobre isso. Vamos ao 5. Capítulo 5. Gente que mente ao Espírito Santo e mente à igreja corre o risco de cair duros, mortos no chão, como Ananias e Safira. O poder do Espírito Santo não só revela as mentiras, como faz curas através dos apóstolos. Claro que o reino das trevas se opõe e a perseguição se identifica, mas Pedro, diante do Sinédrio, ousadamente, ele fala a respeito de Jesus Cristo, que ressuscitou e o fim da história começou. Vamos ao capítulo 6. Assistência social agora é feito também pela igreja. O evangelho não é apenas uma mensagem, é um testemunho. A gente prega Jesus e serve o estômago das pessoas. Os primeiros diáconos são escolhidos. O que significa ser diácono? Ter bom testemunho,
ser cheio do Espírito, cheio de sabedoria, ou seja, ser crente. Ser crente é isso aí. Estevão e Filipe estão entre os homens que, cheios do Espírito Santo, revolucionam Jerusalém e Samaria. Estevão é preso, acusado e morto como o primeiro mártir da igreja. E o livro de Atos diz que o rosto dele brilhava como de um anjo. 7. O testemunho de Estevão é um testemunho tão incrível, porque ele foi acusado de blasfemar contra o maior dos profetas hebreu, que é Moisés. E ele foi acusado de blasfêmia contra o próprio Deus. As duas acusações falsas. No discurso de Estevão ao Sinédrio judaico, ele diz que Jesus é o ápice da promessa feita aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Ele diz que Jesus é o profeta maior do que Moisés e prometido pelo próprio Moisés. Jesus era o rei cujo descendente era Davi. Estevão acusa os judeus atuais de serem tão obstinados, desobedientes, quanto os antepassados. Eles resistiam ao Espírito Santo que foi derramado. Estevão os acusa de traidores e assassinos. Aí o que eles fazem? Eles apedrejam Estevão. Estevão pede perdão pelos seus inimigos. Só gente cheia do Espírito Santo pode fazer isso. E um jovem fariseu chamado Saulo de Tarso estava vendo tudo isso que aconteceu com Estevão. O testemunho de Estevão impacta Paulo de tal forma que isso vai aparecer na vida dele depois de forma impressionante. 8. Há muita perseguição em Jerusalém, os cristãos se dispersam, começam a ir para outros lugares, região da Judéia, Samaria, e o evangelho vai se espalhando junto com essas pessoas que vão saindo de Jerusalém. O Espírito Santo vai agindo em relação ao caos. Filipe, um dos 7 escolhidos, vai para Samaria, cheio do Espírito Santo, faz milagres, maravilhas e evangeliza toda a região da Samaria. Então, tem vários episódios acontecendo aí e até uma situação absolutamente sobrenatural. O Espírito está agindo tão forte que ele chega a arrebatar o corpo de Filipe. Gente, não é os sentidos, é o corpo. Filipe desaparece de um lugar e aparece no outro. É um poder sobrenatural invadindo o mundo natural. É o poder do Espírito. 9. A conversão, aqui, é um ponto de inflexão em Atos dos Apóstolos. Atos 9 é conversão de Paulo. Muda um monte de coisa aqui. Quem era Paulo? Nós vimos, ele era cidadão romano, cidadão do mundo, ele era judeu helênico, um homem extremamente aculturado, ele era um fariseu, a elite da elite judaica de Israel. Paulo, então, está indo para Damasco para prender cristãos. O próprio Cristo, eu enfatizei aqui, que a pessoa de Cristo ressurreto, não é a visão, apareceu a ele e o comissionou apóstolo. Por isso que Paulo vai dizer que ele foi chamado pessoalmente por Jesus Cristo, e foi mesmo. Vocês conhecem a história, vamos ao 10. Capítulo 10, a conversão de um oficial romano, um homem que não era judeu, não era nada disso, mas ele a partir da pregação de Pedro, ele recebe uma visão, Pedro também recebe uma visão, Pedro visita um oficial romano que não é judeu, e o Espírito Santo vem sobre a casa de Cornélio. E Pedro percebe que o Espírito Santo não está limitado a Jerusalém, nem ao judaísmo e nem aos judeus. É sobre toda a carne agora. E o fenômeno, inclusive, das línguas estranhas aparece na casa de Cornélio. 11. As explicações de Pedro. Quando Pedro chega em Jerusalém de novo, falou, gente, o pessoal romano, que não é judeu, não conhece Moisés, nada disso, se converteu a Jesus Cristo e o Espírito Santo desceu sobre eles, eles falaram em línguas e tudo mais, receberam o dom do Espírito. Aí o pessoal falou, Pedro, você está maluco? Ele falou, não estou maluco não, porque se Deus não aceitasse eles, os gentios, o Espírito Santo não tinha vindo sobre eles. A prova da aceitação de Deus é que o Espírito veio sobre eles. E aí começa a nascer a igreja chamada gentílica, a igreja fora do ambiente dos judeus. E Antioquia da Síria é a primeira dessas igrejas, que vai ser a igreja sede de Paulo, de Barnabé, de Silas, entre outros. Capítulo 12. A perseguição aumenta em Jerusalém. Tiago, que era o irmão de Pedro, é morto por Herodes.
Pedro consegue escapar com a ajuda de alguns irmãos e o Espírito Santo agindo sobre os dois. 13. Valdir? Aí um mapa da viagem de Paulo. Eu já expliquei esse mapa, não vai dar tempo agora, uma outra ocasião, a gente pode voltar nele, mas fica muito melhor para entender a Bíblia Sagrada. Próximo. A igreja de Antioquia, como eu disse, é a primeira igreja fora de Jerusalém dos judeus. É uma igreja que tem muitos mestres, entre eles Paulo e Barnabé. Paulo começa a fazer a sua viagem, uma viagem meio longa, e depois ele retorna para a sua base, que é Antioquia. 14. Olha só, tem uma longa viagem, pode ir adiante, que é a explicação ainda da primeira viagem de Paulo, que eu expliquei em muitas aulas. No capítulo 15, aparece, então, o primeiro concílio cristão, onde os apóstolos se reúnem para reparar as arestas, as compreensões teológicas diferentes, e ali sai uma ideia mais conjunta, convergente das bases da fé cristã. 16. Paulo faz uma segunda viagem missionária, passando por cidades importantes como Filipos. Agora ele faz com Paulo e Silas. A primeira viagem, o primeiro companheiro é Barnabé. A segunda viagem, o companheiro é Silas. E Paulo faz uma revolução no mundo romano. 17. 17, ó. Paulo passa por Tessalônica, por Bereia, por Atenas, cidades importantes do Império Romano, e ele vai levando o evangelho a todos esses lugares. 18. Capítulo 18, Paulo está especialmente em Corinto, que é uma cidade rica, portuária, e Deus faz coisas extraordinárias, o Espírito faz coisas extraordinárias através de Paulo em Corinto. Vamos a 19. 18 ainda, né? Paulo volta a Antioquia, ok. Agora 19. A experiência do batismo no Espírito em Éfeso e a experiência do batismo de João. Aqui eu expliquei a diferença entre o batismo de João Batista, um batismo de arrependimento que aponta para Jesus, e o batismo de Jesus, que é um batismo para perdão de pecados e para receber o dom do Espírito. Eu separei essas duas coisas e expliquei. Capítulo 20. Ao 19 ainda, né? Em outros lugares, ok. Pode ir até o 20 agora. Aí, Paulo está agora na região mais noroeste. Macedônia e Grécia são macro-regiões. Então, ele prega lá, ele é perseguido por lá. Paulo ressuscita a gente naquela região. É uma coisa impressionante. Ele se despede pela última vez dos seus amigos de ministério numa praia na cidade de Mileto. Você não pode deixar de ler essa história emocionante no capítulo 20 de Atos. É de chorar. Vamos ao 21. Capítulo 21, e Paulo faz o seu início de volta para Jerusalém. Paulo diz, eu vou para Jerusalém. Os amigos dele, não vai, Paulo, que você vai morrer. Um profeta chega de Jerusalém, lá da Judéia, e fala, Paulo, vão matar você. Vão prender você. Paulo falou, prender? Eu estou pronto para morrer por Jesus Cristo. Prender para mim é ganho. Eu vou para Jerusalém porque eu preciso chegar até lá. E Paulo vai mesmo. E ele é preso mesmo em Jerusalém, e é uma história de sofrimento e vitórias pelo poder do Espírito Santo. Capítulo 22. Paulo em Jerusalém, ele faz um discurso, a multidão fica furiosa porque ele diz que os judeus precisam se arrepender, e Paulo revela que ele é cidadão romano, as pessoas querem matar ele, mas Paulo usa os seus títulos acadêmicos e políticos para fazer justiça, e ele é solto e mandado para um outro conselho de líderes. 23. Paulo chega, então, no Sinédrio judaico e faz uma pregação incrível. Ele aproveita as divisões dos judeus entre saduceus e fariseus e fala, eu estou pregando o Cristo ressurreto, nós vamos ressuscitar no poder do Espírito Santo. E enlouquece o judaísmo da sua época. Capítulo 24. Estamos chegando no finalzinho, as últimas voltas. Paulo vai, então... Oi. Oi. É a Ju. Oi, Ju. Deixa eu te falar. O Val vai ter que sair para buscar a dele.
Eu Tá. vou tornar o Naldo anfitrião, ele já está com o slide, ele vai conduzir. Tá bom, então. Obrigado, Ju. Obrigado, Valdir. Capítulo 24, Paulo está, então, ele é levado de Jerusalém para uma cidade romana ao lado, chamada Cesareia. E Paulo lá é interrogado pelo governador romano, chamado Félix. Ele é acusado de novo, mentirosamente, mas ele resiste. Paulo tem uma resistência espiritual impressionante. Agora vamos ao capítulo 25. Naldo, você conseguir aí? Joga o 25 e compartilha com a gente. Acho que saiu o compartilhamento. Estamos chegando no final. Só faltam 25, 26, 27 e 28. Portanto, no máximo 4 minutos. E a gente está concluindo a jornada nossa em 27 aulas de 1h30. Então, vamos lá. O Naldo está colocando o compartilhamento. Pode ir mais uma, Naldo. 25, tá? Apareceu o 24. Pode ir mais uma tela para cima. O capítulo 25. Passa uma telinha. 25. Paulo diante do governador Festo. Então, muda o governador, passa lá uma eleição, por assim dizer, e, de novo, Paulo é acusado pelos judeus para um novo governador. O governador não consegue achar culpa em Paulo, mas é um sujeito corrupto, como boa parte de políticos, e ele tenta arrancar dinheiro de Paulo. Paulo é firme, mesmo diante do sofrimento. E é uma coisa, um testemunho impressionante. E o evangelho continua a se espalhar. A gente não pode perder isso de vista. 26. Paulo faz um discurso e uma pregação diante de um rei visitante, o rei Agripa, que é impressionante. O poder do Espírito está sobre Paulo e ele está irresistível. 27. Paulo, então, começa a sua viagem para Roma, o seu destino final. É uma história emocionante. Ele sai de Cesareia, que é uma cidade litorânea, uma colônia romana, com direção a Roma. Um comandante chamado Júlio é o comandante do navio. Ele pega uma grande tempestade no mar. Um anjo aparece para Paulo e fala assim: Paulo, vocês não vão morrer, porque Paulo achava que ia morrer com 276 pessoas no navio. Mas o anjo avisa ele: Paulo, o navio vai naufragar, mas as pessoas não vão morrer. Eles naufragam, conseguem chegar à ilha de Malta. Quando está lá, depois de 14 dias de tempestades, quando ele está na ilha de Malta, uma serpente morde Paulo, as pessoas acham que ele vai morrer, mas ele não morre. Como ele não morre, as pessoas acham que ele é um deus que está visitando a ilha. Paulo, então, prega e cura o pai do prefeito de Malta, ou seja, Paulo está espalhando o evangelho. Quando eles estão no meio dessa tempestade, os marinheiros tentam fugir do navio, tinha 276 pessoas a bordo, mas todos chegam em segurança à ilha de Malta. 28, último capítulo de Atos dos Apóstolos. Paulo é picado por uma víbora, o que eu já tinha falado aqui. Pensam que ele é um maldito, um assassino, mas ele não morre, aí pensam que ele é um deus. Paulo cura o pai do prefeito da cidade e um monte de gente enferma na ilha. E aí? E aí Paulo viaja para Roma. 3 meses após esse naufrágio, Paulo chega a Roma. Paulo prega intensamente em Roma, ensina em Roma, e ele é preso por causa da acusação dos judeus. O Império Romano também está de olho nele. E aí, Atos dos Apóstolos termina com 2 versos que eu preciso ler para vocês. Veja se esse é um jeito de terminar um livro. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, e eu vou ler os últimos 2 versos, que dizem assim, Atos 28, os últimos 2 versos. Aqui. Durante os 2 anos seguintes, Paulo fica 2 anos em Roma. Paulo morou em Roma, às próprias custas. Paulo não exigia nada de ninguém, nem salário, nem nada, nem ofertinha, nem ofertão, nem fogueira de Israel, nada disso. Às próprias custas. A todos que o visitavam, ele recebia, proclamando corajosamente o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo sem restrição alguma. Termina Atos dos Apóstolos. Você, como eu, certamente vai ter a percepção. Mas espera aí, acabou? Parece que não acabou. Não acabou mesmo. E sabe por que não acabou?
Porque agora, a geração depois de Paulo, a outra geração e a nossa geração tem que escrever o capítulo 29 de Atos. Atos 29 depende de nós escrevermos, claro, no poder do Espírito Santo. Amém. Termina aqui a jornada panorâmica. Eu quase fiquei sem garganta, mas consegui chegar até aqui. Então, eu peço para o Naldo agora tirar o compartilhamento de tela e a gente abre para algumas perguntinhas, alguns comentários, algumas... Ou, se não, a gente poderia falar de testemunhos. O que tocou vocês durante esse curso? Como que o Espírito Santo agiu em relação a vocês? Como que vocês estão se sentindo como cristãos? Queria ouvir aí, se possível, 1, 2 testemunhos. E se você quiser fazer isso, dá um alô aí, ou abre o microfone, ou chama com a mãozinha aí, o Naldo te ajuda. E a palavra está com vocês enquanto eu tomo uma água. Tá todo mundo tímido? É isso mesmo? Ninguém quer falar, ninguém quer testemunhar, ninguém quer colocar uma questão? Hoje tem bastante gente aqui, olha, tem muita gente logada aqui. Tá todo mundo tentando assimilar. É, eu vou provocar vocês um pouquinho. Quem está me ouvindo ainda, coloca uma reação de um joinha aqui. Deixa eu ver quem aparece. Vamos lá. Quem não sabe onde põe o joinha, tá lá em reações, ó. Lá embaixo. Ó, tá aparecendo as joinhas, mas ainda tá faltando bastante joinha. Agora sim, aparecendo mais joinhas aqui. Cadê os outros? Tá faltando joinha aqui ainda. Ok, agora tá aparecendo muitos aqui. Legal. Legal, gente. Então, olha, se alguém quiser, repito, testemunhar alguma coisa, questionar alguma coisa, dar uma ideia, eu só lembro aqui que o nosso curso conclui-se aqui. Nós vamos fazer uma cerimônia de formatura e nós vamos fazer a entrega de certificados. Mas imediatamente, na quinta-feira que vem, nós vamos já começar um novo módulo. E eu gostaria muito que todos os membros da nossa Igreja Atos pudessem crescer no conhecimento do Senhor. Eu gostaria que 100% da membresia fizesse isso. Se a gente não fizer isso, nós não vamos resistir os dias que estão por vir. Então, tem 3 possibilidades. 3 possibilidades. Primeira possibilidade, o novo curso fazer o fechamento da doutrina da Trindade. O primeiro módulo foi a vida e a obra de Jesus. O segundo módulo foi agora a pessoa e a obra do Espírito Santo. O terceiro módulo seria a pessoa de Deus Pai no Antigo Testamento e a formação de Israel. Então, esse é um curso que em algum momento vai ser dado, pode ser agora, pode ser depois. Segunda possibilidade, um curso rápido, eu estou pensando aqui em 6 ou 7 quintas-feiras, 6 ou 7 quintas-feiras, sobre as bases da fé cristã. Um resumo de 20 doutrinas cristãs, que é um panorama do Evangelho, sobre, tendo como base o livro... Você está com o livro aí, Giz? A Giz vai me mostrar aqui o livro. Então, eu faria um conjunto de 7 aulas baseados nesse livro, olha. As bases da fé cristã. Isso é uma segunda possibilidade. E a terceira possibilidade é um curso sobre o Apocalipse e a escatologia, a doutrina dos últimos tempos, o que vai acontecer a partir dos eventos desencadeados pelo retorno de Jesus, ressurreição, novos céus e nova terra, e todas aquelas dúvidas e eventos que aparecem no Apocalipse. São essas 3 questões. Eu acho que eu vou fazer uma espécie de enquete para a gente verificar, mas já começa quinta-feira que vem. E a formatura deste curso nós vamos fazer coordenados pela Nani e pela Juliana, elas vão nos ajudar, tá bom? Essa é a minha fala. Se alguém tiver alguma observação, faça nos próximos segundos aí. Palavras com vocês.
Deixa eu ver. Olha só, quando tem menos gente, o pessoal fica com menos vergonha. Agora que tem mais gente aqui, acho que o pessoal ficou meio... Então, tudo bem, gente. A gente pode concluir por aqui. Se não há, nenhum testemunho, ninguém vai falar da sua experiência desse curso. Vocês são muito tímidos. Eu estou usando o nome tímido porque o Apocalipse vai dizer que de fora ficarão os ladrões, os cães e os tímidos. Meu Deus. Ixi, agora eu acho que todo mundo vai falar aqui agora, já que vai ficar fora do reino de Deus. Brincadeira, gente. Fique à vontade. Então tá bom, gente. Vocês estão tímidos. Oi, fala aí. Pastor Rogério. Agradecer, né, a paz a todos, agradecer a sua disponibilidade nos ensinando e trazendo texto, um tema tão importante para os nossos dias, onde é muito deturbado, né, nos momentos que nós estamos vivendo. Essa questão da ação do Espírito Santo de Deus, ela é muito mal interpretada e quando é mal interpretada, é mal ensinada. E quem está absorvendo esses ensinos equivocados acaba, lá na frente, às vezes, se decepcionando, extrapolando e se equivocando. E você, abordando um tema como esse, pelo menos esse grupo aqui, sai desse curso ciente daquilo que aprendeu e que vai levar para o resto da vida, né? Então, a nossa gratidão aí pela tua vida, pela vida da Gi, que não é fácil preparar um estudo como esse, com tantas aulas como essa. Então, Deus abençoe a você e vamos seguir, né? Vamos seguir a quinta-feira nesses ensinos. Eu já vou até dar minha sugestão. Se você puder falar sobre as bases da fé cristã, eu acho que seria muito bom. Mas legal, que ganha a maioria, tá bom? Tá Deus bom. Abençoe. Obrigado, Rogério. É isso aí. A vida no Espírito é uma vida rica. A vida sem a dimensão do Espírito é uma vida só da religião. Só. Tem muita gente vivendo assim, gente. Vai para o culto, vai para o ensaio, vai para a festa das irmãs, faz a beca do coral não sei da onde, tal, mas assim, absolutamente distante do que é a vida no Espírito. É uma vida, vida na religião, tanto faz se é na Igreja Batista, na Assembleia de Deus, na Católica, é da religião. Agora, a vida no Evangelho é a vida no Espírito, conforme a palavra de Deus. Eu estou vendo aqui, olha, tem gente escrevendo, acho que é a Alex e Fúvia. Eu aprendi nesse curso muito sobre o Espírito Santo, eu não sabia da dimensão que ele é. Pois é, Alex e Fúvia, a importância dele em nós, sabia o seu trabalhar em nós, mas não sabia tantas coisas que ele é. Fiquei tão interessada que estou lendo um livro que se chama Bom Dia, Espírito Santo. Leia, e tem outros livros que a gente pode indicar também. Eu vou deixar escrito no grupo aqui, livros bons sobre o Espírito Santo. O Diogo, quero agradecer por compartilhar os seus conhecimentos. Hoje vejo que a relação com o Espírito Santo é muito mais presente do que eu achava. É isso mesmo, Diogo. O Espírito Santo é uma pessoa e está sempre se relacionando conosco. Exatamente isso. Exatamente. Que bom ouvir isso. Mais alguém quer falar ou quer escrever ou alguma coisa? Não? Então tá bom, gente. Assim você... eu acho Oi, que a Josi... Manu. Oi. Quero Fala falar. aí, Josi. Eu quero te agradecer, primeiramente, agradecer pela sua disposição. Você tem passado por momentos difíceis e ainda assim se dispôs a nos ajudar com o seu dom, com o que você aprendeu e com a sua humildade em nos passar. Assim, eu te agradeço muito. Toda quinta-feira eu ficava muito ansiosa assim, de uma forma positiva em aprender. Eu acho que nunca estive da maneira que eu estou. Aprendi muito, consigo identificar mais vezes assim a ação do Espírito Santo no meu dia a dia.
venci a timidez em fazer as perguntas. Falei, eu não posso deixar de aproveitar essa oportunidade. E fiquei feliz também em ver que muita gente deu valor a essa oportunidade. Que eu vejo assim que as pessoas normalmente não valorizam. E eu vi que nesse curso as pessoas valorizaram. Eu não sei quem começou, quantas pessoas começaram e quantas pessoas terminaram, mas eu vi que muita gente estava interessada e eu fiquei feliz com isso também. Aí eu queria te agradecer. Amém, Josi. E isso é uma obra do Espírito, tanto esse despertamento seu espiritual, como o momento que eu pessoalmente estou vivendo, com muitas dores e sofrimentos, que só é possível vencer no poder do Espírito. Na natureza humana comum não é possível, a menos que o Espírito Santo nos renove, nos fortaleça pela sua palavra, a gente não consegue. Então, nós estamos vendo na prática aqui, não só conhecendo sobre o Espírito Santo, mas vivendo o poder do Espírito Santo. Estou vendo aqui que mais gente escreveu, deixa eu ver quem é. A Pamela Dória, me sinto privilegiada. Entre muitos equívocos, estamos recebendo ensinamentos que fortalecem a base da vida com Deus. Isso é muito precioso. Glória a Deus por sua vida, Manu. Obrigado, Pamela. Nós vamos nos edificando mutuamente, conjuntamente, na nossa relação aqui. O próprio Espírito vai gerando vida em nós, gerando comunhão em nós. Que coisa boa ouvir vocês, ouvir os testemunhos, os depoimentos aqui. Se vocês quiserem, continue colocando no grupo a percepção de vocês. Se você ficou meio tímido e quiser colocar no grupo de Zap, nós vamos manter o grupo de Zap, depois ele só vai mudar de nome, tá? E claro que aí a gente vai verificar os que vão continuar os módulos. Eu espero que todos que estejam aqui continuem, e a gente queria trazer mais pessoas da nossa igreja. Claro que eu gostaria que 100% da nossa comunidade estivesse separando a quinta-feira para alimentar a alma da palavra de Deus, porque sem ela ninguém vai resistir os dias que nós estamos para viver, tá bom? Então, que Deus abençoe cada um de vocês. É uma alegria a gente estar juntos. E eu quero lembrar vocês que domingo que vem nós teremos o culto ainda de forma online, mas participem, cultuem a Deus, não assistam apenas um programa, cultuem. Tem uma palavra de Deus para vocês, tem louvores que nós vamos cantar juntos. Lembrem de ofertar ao Senhor, hoje é dia 29, estamos no finalzinho do mês, veja se você entregou os seus dízimos, as suas ofertas. Há muitas necessidades, muitas famílias precisando, e a gente precisa agir. Então, você é muito importante, a sua participação é muito importante. E no outro domingo, nós devemos ter o primeiro culto presencial nesse retorno, dia 9 de maio. Então, nós devemos ter o primeiro culto presencial no retorno e a ceia do Senhor. E a gente vai comunicando vocês, tá bom? Teve mais gente que escreveu aqui, olha, a Nani, o curso foi de fundamental importância nesse tempo de pandemia, nos ajudou muito a permanecer firmes. Amém, amém. Legal, gente. Depois a gente centraliza esses depoimentos num lugar só, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Obrigado, Valdir e Ju. Obrigado, Naldo, que nos ajudaram aí na operação. Se vocês conseguirem abrir a câmera, dá para abrir? Aí a gente se vê. Já que a gente não está se encontrando presencialmente, abre aí um pouquinho a câmera só para a gente se ver aí. Vamos ver quem que aparece mais. Olha aí, ó. Tô vendo o Nicolas, tô vendo a Gabi, tô vendo o Robson e a Érica. Olha o tamanho do Nicolas, faz tanto tempo que eu não vejo ele. Daqui a pouco esse moço está indo para o exército e eu não vejo ele. Olha só o tamanho. Que coisa linda. Oi! Estou vendo o meu irmão Elias, o meu irmão que eu estou orando por ele sempre nesse momento da vida. Elias, meu abraço. Não estou aí fisicamente, mas receba aí o nosso abraço, meu mano. Estou vendo os meus irmãos lá de Sorocaba, Alex e Fúvia, e o bebê ali, olha, fazendo a jantinha, muito legal, que Deus abençoe. A Ana Montalvão, a Nani. Aurinha, você tem que continuar nesse grupo, esse pessoal vai pegar no seu pé aí, viu? Espero que você tenha crescido no conhecimento de Deus. Que bom, Aurinha. Estou vendo aqui essa família linda que é o Maicon, a Raquel, a Clarinha, gente boa de Deus. Estou vendo o Diogão que fica aí na briga entre os estudos, entre a esposa,
entre a filhinha, mas está dando certo, Diogo. Então, ó, chegamos, hein? Chegamos. Naldão, que Deus te abençoe também na nossa jornada. Que bênção. A Márcia que está aí, Márcia, eu acho que é melhor você combinar com a Áurea, para vocês duas estarem juntos. Quando uma tiver assim, a outra puxa, tá bom? Que Deus te abençoe. Estamos orando pelos seus familiares, Márcia. Rogério está aí, nosso líder de louvor, do Ministério de Louvor. Que Deus te abençoe, Rogério. A Ana Letícia, que está sempre conosco, Ato Jovem, nos cursos. A Ana tem sido uma discípula de Jesus. Muito legal a caminhada e a jornada dela. Estou vendo a Bruninha, que também, que está no Ato Jovem. Deus te abençoe. Estou vendo a Eleandra, que sempre está com as crianças aí, a Raíssa, o pessoal, a galerinha que está no Ato Jovem, a professora Pamela Dória, que está aí com a gente também, o Mauro, que está por aí. Deixa eu ver se aparece mais gente. Nossa, tem mais gente aqui. Eu vou esquecer de alguém. A Rosinha, o Euler, a Carla, a Evelyn, a Ana Montalvão, o Rogério, a Rita Rolim. Gente, que Deus abençoe todos vocês. Um beijo no coração de vocês, um bom descanso, um dia produtivo amanhã e cuidem-se, lavem as mãos, usem máscaras e assim que for possível se vacinem. Vamos cuidar da gente e vamos cuidar do nosso próximo. Isso é ser cristão, isso é um ato de amor, tá bom? Fiquem com Deus, boa noite. Naldo, você dá uma brecada aí no recording, tá bom? Valeu, gente.